Fala galera, eu sou o Murilo Inácio, executivo de vendas aqui da Vilbi. Hoje eu vou apresentar para vocês, de uma maneira breve, mais prática, como você transforma os dados que você gera dentro do seu ERP em insights valiosos para a tomada de decisões. Pergunta maior aqui é: aonde eu devo focar no meu negócio? Aonde eu tenho gaps? Aonde eu tenho oportunidades? E dessa forma, de maneira ágil, conseguir tomar as melhores decisões. Que vocês estão vendo aqui na tela agora, justamente o site da Vilbi, vilbi.com.br, vocês vão conseguir ter acesso também, até agendar uma reunião conosco por lá, e encontrar um pouco mais de informações sobre alguns clientes que nós atendemos, sobre os segmentos e nichos que atendemos, quais são os nossos planos. Então aqui você vai acompanhar tudo isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, aqui a gente vai deixar mais vídeos ainda, falando ainda mais sobre todas as possibilidades que temos dentro da solução, e todas as novidades que a gente vai trazer vai estar aqui no nosso canal. Então, no YouTube, no Instagram, e nas demais redes sociais, vocês vão encontrar a gente como Vilbi Consultoria. Então, vamos lá. Sendo prático, eu vou apresentar para vocês já a tela da nossa solução, que é a tela inicial. E aqui vocês conseguem ver que já existem vários dashboards, eles estão pequenininhos assim, porque a gente já vai selecionar qual que a gente vai querer abrir. Mas a ideia é que numa plataforma online você tenha todas as informações da sua empresa de uma maneira simples. Então você acessa pelo tablet, notebook, celular, ela vai ser toda responsiva, e os dados vão atualizar automaticamente a cada 30 minutos. Então a ideia é que você tenha várias atualizações por dia para acompanhar diariamente toda a sua operação. Seja do financeiro, onde a gente vai acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e receber tudo que foi pago, recebido dentro desse mês, que está atrasado, que foi antecipado, multas, juros. Então, conseguir identificar isso tudo de maneira simples. Estoque, giro de estoque, o que está comprometido de estoque, uma visão geral de custo médio, de saldo, volumetria, né? Compras, serviços, contratos e o comercial. Então, todos os módulos que vocês estão vendo aqui são do conector que nós temos com o ERP Omie, né? O ERP Omie é um ótimo ERP quando se diz respeito a gerar as informações, fazer a gestão dos clientes, fazer a gestão de pedidos de faturamento. Porém, a gente encontra aqui, né, uma certa dificuldade quando precisamos de uma informação a curto prazo, né? Seja uma informação de um produto específico, de um cliente específico, um contrato específico, né? Então, acaba sendo um tanto oneroso trabalhar tudo isso em planilhas, a cada atualização, extrair as planilhas, fazer o tratamento, fazer a gestão dos dados, para depois conseguir chegar na informação que você quer. E aí, caso você, por exemplo, queira mudar um período, avaliar um mês anterior, um ano anterior, uma categorização específica, você vai ter que baixar todo esse relatório novamente, né? Isso faz com que, na realidade, a maioria dos clientes que eu atendo hoje são dezenas, centenas de clientes que nós já atendemos aqui com a nossa solução, onde em cenários onde eles têm esses relatórios, encontram esses números a cada 15 dias, 30 dias. Então, traz para uma realidade onde eu não consigo tomar uma decisão eficiente a tempo. Eu tenho sempre que remediar algo que aconteceu na minha operação para o mês que vem, porque eu só vou ver esse relatório no final do mês. Então agora não. Com a extração automática a cada 30 minutos via API, com o Omie, a gente já consegue atualizar todos esses dados já tratados, já relacionados, para você apenas abrir e tomar a decisão. Então, os gaps que nós solucionamos aqui justamente é o tempo para tomada de decisão e a experiência que você tem para você conseguir chegar na decisão, na tão desejada decisão consciente, né? Eu já deixei alguns dashboards abertos. A gente vai focar hoje um pouquinho mais na área comercial. Quem não gosta aqui de falar um pouco sobre seu faturamento, suas metas, suas margens, acompanhar os vendedores e produtos, né? Então, eu vou apresentar o que nós temos aqui. Vai ser o foco do nosso vídeo, então, gestão comercial. Eu deixei alguns painéis abertos e eu vou mostrar para vocês. Eu vou apresentar o que nós já temos pronto. Então, isso daqui tudo, você pode receber todo esse pacote que eu mostrei para vocês. A gente faz essa implantação de todos esses dashboards
em apenas 2 semanas. E a intenção também é que a gente traga esses dashboards que estão prontos já para você de uma maneira rápida, mas a cada módulo que a gente entrar, a gente vai desenvolver e desenhar os dashboards de acordo com a necessidade de vocês. Então, o que vocês estão vendo aqui são exemplos que vocês receberão para que a gente ainda assim possa adaptar e trazer os painéis para a realidade de vocês. O que eu estou dizendo aqui é que a gente vai ter toda a autonomia de fazer a gestão da informação que nós estamos vendo, mesmo já tendo isso daqui pronto, como a gente pode melhorar ainda mais. Mas vamos lá. Bom, então o que está aberto aqui para vocês agora é o painel de estatística de pedidos de vendas. Na verdade, antes de começar a falar sobre os indicadores, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui nesse painel é essa barrinha cinza aqui de cima. Ela está informando quais filtros estão sendo aplicados nesse momento que referem a esses números daqui, a como eles são construídos. Então, o primeiro filtro que eu encontro aqui é o filtro de empresa. Deixa eu dar um refresh no painel para a gente conseguir fazer aqui o uso correto. Aí, beleza. Já demos o refresh aqui no painel em alguns segundos. Bom, então o primeiro filtro que a gente tem é a empresa. O que que é esse filtro de empresa, então? Aqui é quando o nosso cliente, ou quando você, caso você tenha mais de uma empresa ou mais de um OMIE, e no final essa operação, ela é uma operação que está debaixo da sua gestão. Você precisa enxergar esses números de uma maneira consolidada. Então, se eu tivesse mais de um OMIE aqui no caso, esses números já estariam consolidados, pois eu não estou filtrando nenhuma empresa aqui. Ou poderia filtrar uma empresa específica, se tivesse a mais aqui, eu a selecionaria, né? No caso desse exemplo, a gente só tem uma empresa. Então, ele está falando qual que é, bom, a data, qual ano, eu estou filtrando aqui no caso o ano atual, então é um filtro dinâmico. Para o mês, eu não estou passando nenhum filtro, ó, ano e mês, eu não estou passando nenhum filtro, ele está filtrando todos os meses, então do ano atual, de 2025. Qual que é a etapa de venda do produto, né? Nós iniciamos aqui sem filtrar nenhum tipo de etapa, então aqui nós estamos vendo os valores de pedidos em expedição, já expedido, faturado, a faturar, em pedido de venda e em pré-pedido. Então são as etapas de venda do produto. No caso, essa etapa de venda vai refletir as etapas que você tem cadastrado no seu OMIE. Todos os dados aqui são dados fakes, né? Dados para demonstração. Então, tudo que a gente vê de informação aqui, nome de clientes, de fornecedores, categorizações, será o que está refletido dentro do seu OMIE. Beleza. Então, não filtrei nenhuma etapa, eu posso filtrar uma aqui para a gente exemplificar. Eu quero saber apenas o que foi faturado. Quero considerar esse filtro também. E olha que interessante, vai dar alguns segundos, o painel ele já vai estar aqui com o filtro aplicado em todas as análises. Então, ó, já vejo que alterou completamente aqui a nossa análise. De faturado eu tenho esses 258 mil. Joia. Eu estou considerando pedido cancelados? Não, eu não estou considerando pedidos cancelados, né? Não está marcado sim ali. E até o CFOP, né? Que é o código ali de CFOP da operação do pedido de vendas. Então, se você, e é o que eu encontro na maior parte das realidades, né? ah, CFAPs específicos que devem ser considerados ou desconsiderados. Então, por exemplo, eu vou desconsiderar o CFAP 5, 101, 6, 101. São CFAPs que não fazem parte da minha operação, seja uma devolução de venda, seja uma devolução parcial, enfim. Então a gente vai desconsiderar, ó, selecionei o exclusão, não vou considerar esses CFAPs. Então, dessa maneira, a gente vai filtrando e já consegue chegar aqui no valor que nós estamos buscando. No caso aqui, tudo que a gente faturou em 2025, de todos os meses, que já foi faturado, não foi cancelado, e excluindo CFAPs específicos. Eu vejo que eu faturei o valor de R$ 197 mil, num ticket médio de 6 mil, em um preço médio de R$ 22, não tive devoluções, e a minha margem aqui foi de 68,30%. Se eu quiser, por exemplo, dar um foco em algum desses meses daqui, eu também consigo acompanhar esses indicadores, sendo qual que é o valor faturado e qual que foi a margem que a gente teve aqui por mês, né? Então, olha que interessante, a gente já tem aqui algumas relações que nós não encontraríamos de uma maneira tão fácil, extraindo informações do RP, baixando para o Excel, enfim, trabalhando esse dado. Por exemplo, eu já vi que em janeiro aqui foi o mês que eu menos faturei, mas eu tive maior
margem, né? E um outro mês aqui, que foi o que eu mais faturei, eu também tive uma margem bem bacana. Então, se eu quiser dar um foco aqui em junho, eu clico no mês e em alguns segundos, eu falei que aqui são dados fakes, né? Mas ele tem um tamanho de base real. Então, se você tem muita volumetria de informação, você também sabe que demoraria bastante para a gente ter. Se eu quisesse extrair um relatório de um mês específico, né? Voltaria tudo, extrairia de novo no Excel, faria todo aquele tratamento de dados. Agora eu só cliquei no mês e eu já vi todos os dados. Por exemplo, a minha margem aqui agora é só desse mês, de 72%, e são 110 mil faturado num ticket médio de 12 mil. Então, nosso ticket médio tá evoluído também nesse mês, né? Se eu olhar aqui para baixo, eu tenho as etapas, então eu ainda tenho pedidos, ó, que já foram expedidos, pedidos em pedido de venda, em pré-pedido, mas nós estamos olhando apenas para o faturado, então ele já deu esse foco para a gente aqui. Nós poderíamos, por exemplo, considerar todos esses três aqui, de uma maneira simples, ó. Agora voltamos a considerar pedidos expedidos e que ainda está em pedido de venda. Ou seja, qual que é a previsão que eu tenho desse faturamento, né? Ah, uma análise por vendedor. Então, eu tenho todos, além de ter os indicadores por mês, os indicadores gerais aqui dessa filtragem que nós fizemos, eu tenho isso detalhado, por exemplo, por vendedor. Então, eu consigo saber quem é o cara o vendedor que mais faturou dentro desse mês, dentro dessa filtragem que fizemos. É o vendedor número 20. Joia. Qual que é o ticket médio dele? É o de 13 mil, mas ele não é o vendedor com maior ticket médio. Eu já consegui bater o olho aqui. A gente pode ver aqui que é o vendedor 30, opa, o 35 que tem menor ticket médio e o que tem maior ticket médio é o vendedor 14. Inclusive com uma margem aqui, né, de 100%, né, num dado de demonstração. Claro que nenhuma margem vai ser 100%. E aqui já exemplifica até o que pode acontecer com você e a importância de você fazer a inserção correta das informações dentro do ERP. Por exemplo, um vendedor que me vende com uma margem de 100%, ou um produto que eu chego a 100%, significa que eu não cadastrei o custo daquele produto. Então basta você voltar no seu ERP, cadastrar aquela informação, assim que acontecer a próxima carga, que acontece a cada 30 minutos, os dados já vão ser atualizados aqui, por exemplo, esse do vendedor. Ok? Então vamos dar um foco no vendedor 20 aqui, que é o segundo maior ticket médio, também é o que tem o maior faturamento. Então eu clico aqui no vendedor 20 e ele agora também faz parte da minha filtragem. Então, ao clicar, você vai ver que foi gerado um novo filtro na nossa barrinha cinza aqui de cima, na nossa barra de filtros, e agora esse filtro ele vai ser aplicado a todas as análises. Então, como eu cliquei no vendedor 20, agora eu tenho que ele faturou 475 mil reais, numa margem de 70%, esse ticket médio e nesse preço médio. Mas eu também consigo acompanhar as vendas dele por mês. Eu já sei que o mês que ele mais faturou aqui também foi janeiro, numa excelente margem também de 75%, e que julho ele está com uma excelente margem também de 78%. E aí a gente continua perguntando, para quais clientes esse vendedor vendeu? Eu tenho essa lista. Eu consigo ver todas as regiões que ele vendeu também. Então, ele está mostrando aqui algumas cidades lá no Recife, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que esse vendedor vende, né? Inclusive, ele está me apresentando aqui que no Rio de Janeiro a margem não é a melhor das margens. Porém, ali em São Paulo, ele já está me dando uma margem entre 56% a 65%, né? No Rio de Janeiro aqui eu tenho margens abaixo de 40%, 43%, certo? Então eu posso dar, por exemplo, um foco aqui em São Paulo. Então eu pego aqui essa região apenas de São Paulo, ele vai filtrar também quem são esses clientes. Já encontramos aqui, ó, são 4 clientes que esse cara atende. Quais são os produtos que ele compra? Esse cliente que me deu a melhor margem aqui, ó, qual que é o produto que ele compra? Então, dessa maneira, a gente vai perguntando, selecionando e em segundos a plataforma já devolve a resposta para a gente, né? Então, dessa maneira, se eu quiser avaliar, por exemplo, esse cliente e retirar todos os filtros que eu coloquei, por exemplo, de vendedor, ah, ou qualquer outro tipo de filtro, eu consigo ver quais que são as análises, eu consigo ver a história desse cliente. Então, como eu filtrei apenas aquele cliente, ó, eu já vejo quanto que ele fatura comigo por mês. Então a ideia é que nós contemos histórias com dados, aonde a gente tenha perguntas que sejam respondidas com cliques e em segundos, né? Como nós respondemos diversas perguntas aqui. Se eu quiser voltar à minha análise inicial,
Basta eu clicar no refresh, que fica ali no canto superior direito, e ele volta com todos os filtros iniciais que a gente deixa configurado no painel. Esse foi um exemplo de uma análise de estatística de pedidos de vendas. Eu também queria apresentar para vocês alguns outros tipos de estatística, de indicadores. Deixa eu apresentar esse daqui. Esse daqui vai ser bem legal. Então, aqui a gente vai acompanhar o faturamento, desde o faturamento até a meta, comissão, ticket médio, positivação de clientes e CMC. Tudo isso dentro de um painel. Então, a gente vai conseguir acompanhar as informações com a mesma dinamicidade que nós tivemos, porém, de uma forma mais trabalhada para a gente conseguir encontrar qual que é a meta que eu estou passando para os meus vendedores e quanto que eles estão me dando de retorno disso, mas não só por vendedores, por produtos, por regiões e acompanhar todos esses outros indicadores, né, com essa mesma experiência. Então aqui eu vejo, por exemplo, que em geral nós já batemos 74% da nossa meta, né, do nosso ano aqui, tá? A comissão que nós pagamos é de 2,47% do valor base de comissão. É diferente do valor de faturamento. Então, aqui a gente pode considerar ou desconsiderar descontos, impostos, algo nesse sentido. Qual que é o valor total da meta? Qual que é a comissão total do vendedor? A positivação de clientes e o CMC também. Dessa forma, a gente consegue enxergar por vendedores. Então, eu acompanho quanto que cada vendedor faturou, quanto que ele bateu da meta. Então, vamos buscar o vendedor que está mais próximo de bater a meta ali, ó. Beleza, esse aqui bateu 0% da meta por enquanto. Esse daqui bateu 130% da meta dele, com apenas 7% de positivação do cliente, né? Seria um cara completamente fora da curva e um desconto baixo até, de 1% apenas aplicado. E uma margem muito boa, de 68%. Então já encontramos aqui um vendedor, de certa forma, campeão, né? Dessa mesma forma, a gente pode encontrar quem é o cara que está dando mais descontos, para quem eu estou pagando mais comissão, né? Então, a gente clica com o botão direito, aonde a gente quer enxergar essa informação, e ele vai entregar essa lista para a gente. Muito importante também. Se a gente quiser extrair essas informações daqui de dentro, a gente tem algumas opções. Eu já vou passar para vocês aqui no caso. Em cada análise que nós temos aqui dentro desse painel, ele tem algumas opções, tá vendo? Ele tem aqui uma opção de nota de esclarecimento para explicar essa análise, caso seja necessário. Eu posso clicar nesse botão de exportar. Ele vai exportar essa tabela daqui com todos os dados que estão sendo apresentados nela para um Excel. Eu posso tirar uma foto de uma análise específica. Então, por exemplo, eu vou mandar aqui para o vendedor 13, que foi o cara que recebeu mais comissão. Eu vou mandar para ele uma foto aqui de como que ele vendeu por mês, né? Qual que foi a evolução mensal dele, né? Então, bastaria eu clicar nesse botão e ele vai capturar uma foto em HD aqui do dessa nossa análise. Caso eu queira mandar algo mais generalista com todo o painel, por exemplo, eu vou retirar todos os filtros e eu vou mandar para o nosso gestor esses indicadores totais aqui do mês passado. Foi o que ele me pediu. Beleza. Então agora, quando eu cliquei aqui, ele está filtrando só o mês passado. Se eu clicar em captura de tela, ele vai baixar, tirar uma foto de todo esse painel que está sendo apresentado e vai baixar em HD para a gente, tá? Então esse daqui é o nosso painel de meta, onde a gente vai acompanhar por vendedores, por cliente, né? Então, os clientes, qual que é a margem que eu estou vendendo em cada um desses clientes e até por produto. Então, quanto que a gente bateu de meta de venda daquele produto e de margem daquele produto, quanto que nós tivemos, qual foi o produto que menos nos deu margem ou que mais nos deu margem, né? Então, basta eu clicar e eu vou encontrar. Joia. Ah, Tem mais alguns exemplos aqui. Eu não vou passar eu vou passar de uma maneira mais breve, para a gente não se alongar em tantos assim em tantos painéis. Se você quiser conhecer todos esses painéis que nós temos aqui também, você pode chamar a gente para uma reunião. Vai ser um prazer apresentar, conhecer a sua empresa, conhecer suas demandas e apresentar aqui para você. Você vai encontrar, eu vou conseguir apresentar todos esses painéis para você numa reunião particular. Beleza?
Então, nós temos análise de abertura de clientes, positivação de clientes, ativação da carteira, né? Eu vou conseguir enxergar isso por estado. Então, quantos clientes positivaram, quantos foram ativados, quantos foram inativados, né? A mesma coisa eu consigo ver aqui por mês, eu vou conseguir ver quando que o cliente comprou, qual foi a última vez que ele comprou, qual foi o mês da primeira compra, a faixa de positivação. Então, esse cara aqui, ele é um cliente novo, de compra nesse mês. Então, são exemplos de como a gente adaptou já para clientes e como a gente vai conseguir também levar essa experiência para vocês, tá? Bom, então eu mostrei alguns exemplos aqui para vocês de alguns painéis. Espero que já tenha matado um pouco da curiosidade de como funciona. Lembrando que o que eu apresentei aqui é uma base de tamanho real, né? Mas que conseguimos reagir em cerca de segundos, interagir com essa base e ela já trazer aqui todos esses cálculos que nós apresentamos para vocês de maneira online. Então, se eu tivesse pelo celular aqui, eu também conseguiria acessar, esses números estaria atualizando aqui para mim. Bom, então, eu também vou apresentar para vocês aqui agora algumas funcionalidades bem específicas da nossa plataforma, né? O principal diferencial nosso, um dos principais diferenciais nossos, é que tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é facilmente configurável e editável e criável. O que eu quero dizer com isso? Foi tudo exatamente criado por aqui, através da plataforma. E a funcionalidade de criação de dashboards e de edição fica na mão do nosso cliente. Mesmo nós passando a primeira fase a quatro mãos, de mãos dadas com você para construir tudo isso daqui para a cara da sua empresa, posteriormente, você também vai sempre conseguir criar mais painéis, criar novas análises dentro dos painéis existentes, aplicar novos filtros, compartilhar esse conteúdo com segurança para sua equipe. Por exemplo, eu quero passar para o meu gestor de vendas de uma região específica, então ele só pode ver daqueles vendedores daquela região. Eh, ou então, para eu vou compartilhar o módulo do financeiro, do contas a pagar, só com o departamento da pagar, o contas a receber só de determinados departamentos. Então, toda essa segurança de informação para compartilhamento dentro de cada escopo de gestão, você também vai fazer por aqui. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui do nosso catálogo de dados, de como utilizar o catálogo de dados para trazer ainda mais insights. Então, vamos supor que o seu gestor te pediu que, dentro desse painel que traz análises de faturamento, de devolução e de margem, ele gostaria de acompanhar, também de uma maneira gráfica, assim como temos nos meses, isso por dia, como está o faturamento por dia, né? Então, em alguns cliques, a gente consegue realizar essa alteração dentro do dashboard. Eu vou exemplificar para vocês verem como vai ficar fácil para que uma pessoa com expertise em gestão consiga fazer essa alteração sem depender tanto da tecnologia, do conhecimento em tecnologia. Então vamos lá. Eu vou clicar em editar esse painel. Deixa ele abrir aqui a edição. Perfeito. Agora, todas as análises que estão sendo apresentadas aqui são editáveis, ou eu posso inserir novas análises também, tá? E eu vou ser prático aqui e vou construir em alguns segundos essa análise diária, logo aqui abaixo. Eu vou colocar ela bem grande aqui, ó, em cima dessas duas análises. Então, para economizar tempo, como eu vou usar os mesmos indicadores, só vou mudar de mês para dia, eu vou duplicar essa análise daqui. Eu clico nos três pontinhos, eu vou duplicar essa análise, ela vai aparecer bem lá embaixo para mim, eu já vou alterar o tamanho dela aqui. E agora eu vou editar a propriedade do mês para dia. Então olha que legal. Ele está apresentando aqui para mim agora todo o catálogo de dados que nós temos dentro dessa base aqui do OMIE. Então, eu tenho todos esses cubos de informação, a gente está trabalhando pedido de vendas, mas olha só, eu tenho todos os assuntos aqui: pedido de compra, ordem de serviço, orçamentos, nota de serviço. Então, todos os indicadores de todos esses assuntos já estão fáceis aqui para utilizar. Como nós estamos falando de pedido de venda, eu vou apenas mudar essa data daqui do eixo de ano e barra mês, eu vou mudar para dia. Como que eu faço isso? Eu vou pesquisar essa informação data base,
Perfeito, ele já está apresentando aqui para mim, e eu vou colocar o dia logo aqui abaixo e vou retirar o mês, né? Ele trouxe aqui, ele está trazendo ambos, o mês e o dia, mas eu vou deixar apenas o dia, o mês está na análise anterior. Pronto, agora do dia 1 ao dia 31, ele traz para mim qual que é o faturamento, devolução e margem, tá? Se eu quisesse acrescentar ou alterar alguma dessas medidas que estão sendo utilizadas, que estão mapeadas bem aqui, basta que eu selecione dentro aqui do meu catálogo, eu clico nessa informação e ele vai trazer aqui mais uma linha para gente. Então, por exemplo, vou trazer o ticket médio. Eu clico ali e ele vai trazer mais essa informação na linha laranja para a gente aqui. Eu não quero continuar com essa informação, eu removi. Vou concluir essa análise. Ela já criou para mim aqui embaixo e agora eu vou colocar ela lá em cima, para ficar logo abaixo da análise mensal. Excelente. E eu vou alterar o título dela. Alterar o título. Aqui é a análise mensal de faturamento, margem e devolução. Salvei. Vou dar um outro exemplo rápido aqui também, aonde eu vou deixar um pré-filtro a mais. Preciso de mais um filtro que eu estou faltando aqui. Como que eu posso colocar esse filtro? Então, aqui eu tenho todos os filtros que ele está utilizando nesse momento. Eu vou adicionar um novo filtro aqui. Ele pede para eu trazer qual que é a entidade. No caso, eu vou deixar para nós selecionarmos o vendedor. A opção de filtrarmos o vendedor pelo nome do vendedor, ou pelo código, pelo e-mail. Vamos deixar o nome, vendedor. Eu já poderia deixar algum vendedor fixo se eu quisesse, mas não é o que eu quero, só quero deixar a opção para eu filtrar o vendedor. Adicionei, salvei. Então, em alguns minutos aqui agora, a gente fez a edição desse painel. Agora, basta eu clicar em salvar e visualizar, e eu volto a ver esse painel com essa análise incluída, sendo aqui agora a análise diária logo abaixo da análise mensal. Então, se eu selecionar, por exemplo, o mês passado aqui, eu vejo como que foi o faturamento geral do mês passado. Então, no dia 11 aqui a gente teve um pico de vendas bem bacana, e no dia 12 e 13 não tivemos venda nenhuma, 19 e 20 também. A gente não sabia dessa informação, agora a gente sabe, porque a gente acabou de incluir essa análise. E o filtro do vendedor novo que nós colocamos está aparecendo bem aqui por último também. Então, da mesma maneira que eu apresentei para vocês como a gente poderia modificar, editar um painel e acrescentar novas análises, a gente na nossa opção da barra lateral aqui da tela inicial, temos a opção de novo. Então eu posso criar novas análises, eu posso criar um painel completo do zero para falar sobre um novo assunto. Por exemplo, eu poderia falar de faturamento focando apenas em devoluções, em impostos, em taxas, em devoluções, que é um painel todo para isso, né? Relatórios, apresentações, caso nós queiramos deixar dentro dos departamentos, nas televisões, passando apresentações nas telas. Então, nós temos aqui o módulo de apresentações também, para criar apresentações, ou uma visualização rápida de dados, né, onde eu faço uma pesquisa de informação rápida dentro de algum catálogo, só para eu matar alguma dúvida. Então, tudo isso é ilimitado, também independente do plano que você tiver conosco, você vai ter acesso a essas funcionalidades. Nós também temos treinamentos especializados, então, caso você tenha uma equipe de TI ou você mesmo queira fazer um treinamento para conseguir utilizar a plataforma em sua total potência, em seu total potencial, então a gente também tem treinamentos especializados para criar, editar painéis, criar apresentações e ter o uso completo da plataforma. Bom, então eu te falei como que vai ser a experiência de gestão de informações utilizando o Viube Analytics. Mas vamos relembrar hoje, como que você tem essa gestão? Aposto que você não tem essa facilidade em encontrar informações, assim como eu apresentei alguns exemplos de dúvidas e respostas que podemos tirar rápido dessa plataforma. Me fala, você recebe os seus relatórios diariamente, semanalmente, mensalmente? Você tem essa facilidade? Você conseguiria fazer isso de uma maneira online hoje? Se a resposta for não, eu posso levar essa solução aqui para você. Basta você chamar a gente aqui nos comentários, ou chamar a gente na nossa DM, nas nossas redes sociais, ou até pelo nosso site, você também consegue o nosso contato. E eu consigo, junto com a nossa equipe, nós conseguiremos levar para você
essa experiência. Uma gestão online, basicamente atualizado dezenas de vezes por dia, para que você acompanhe os seus indicadores e tome melhores decisões. Afinal, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Quais são as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia e no que elas são baseadas. Então, se você é gestor ou gestora e ainda não tem essa experiência para tomar as decisões para sua empresa, saiba que agora você tem essa possibilidade. Existe a solução, a gente só precisa agora que você tome a decisão de transformar a sua experiência em gestão de informações. Então foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Nós focamos no comercial. Em breve nós traremos vídeos sobre os outros módulos também, sobre novas funcionalidades. Então, para você não perder nada, se inscreve aqui no canal, dá o like nesse vídeo se você acha que ele foi interessante, que ele te trouxe aqui um pouco de conhecimento. Siga-nos nas redes sociais também, beleza? Valeu, pessoal. Foi um prazer, um abraço.